A paz do Senhor, igreja. Ao amado da nossa alma seja honra, glória, louvor, sabedoria. É por causa de Jesus que nós estamos aqui. Quem está aqui por causa de Jesus, diga glória a Deus. Eu também estou aqui por causa de Jesus. Podem sentar. É Ele que nos dá a graça para isto. E eu estou feliz em poder estar celebrando com a pastora Giza, que conheci através do meu amigo Jorginho de Xerém, e tem sido uma fonte de bênçãos para a nossa vida e para a nossa casa. Eu estou aqui porque vim receber uma bênção. Disse a pastora que eu queria vir aqui dedicar o meu novo livro ao Senhor, porque era o que estava no meu coração. Já compartilhei com a querida pastora Arlete, esta princesa, que a editora não entregou a segunda remessa dos meus livros, e quando amanheceu e entardeceu, eu já entendi que eu não vim consagrar o livro, mas vim consagrar a vida. E eu disse, eu preciso estar lá. Pedi à pastora Giza a oportunidade. Não foi ela que me convidou para hoje, não. Fui eu quem me convidei. Por causa da lei da reciprocidade e da gratidão. Pastora Giza, em todos os eventos que ela pode estar, em que eu estou proporcionando ou realizando, ela o faz. Foi a Nova Iguaçu, foi a Queimados, foi em Copacabana e, por último, até em Petrópolis ela foi. Pastora é uma mulher que se relaciona e honra. E a única moeda que paga a honra é a honra. Então eu estou aqui para agradecer a Jesus, para receber uma bênção no início do ano e para honrar a vida da pastora. Quero agradecer ao Senhor por poder voltar a esta santa igreja. Que Deus continue abençoando a pastora Arlete. Que Deus continue sustentando todas as mulheres aqui na Assembleia de Deus de Saracuruna. Uma igreja cuja liderança, cujo pastor dá esta oportunidade tão especial para as mulheres, como se vê hoje aqui junto ao púlpito. Que Deus guarde seu ungido debaixo das suas asas potentes e poderosas. Eu quero agradecer ao meu amigo pastor Edson, que me socorreu, me trazendo hoje aqui, junto com a pastora Carla, minha amiga, o Isaquinho, porque o Eliomar ficou gripado de sexta, ou melhor, de sábado para domingo. Os homens me perdoem, mas vocês sabem que uma gripe para um homem é uma coisa muito difícil. Então ele está lá junto à cama. Junto à cama. Muito obrigada, querido. Orando pela própria sobrevivência. E aí o pastor Edson, que não está gripado hoje, graças a Deus, porque também quando ele fica gripado é uma coisa muito grave. Então ele está aqui se sacrificando no lugar do amigo dele. Gente, como é bom estar aqui. Eu estou com a Maria, minha filha, feliz por ela estar entre as santas mulheres de Deus aqui, porque não há lugar melhor para ela estar. Pegue a sua Bíblia agora. Nós amamos a presença de Deus. A presença de Deus, ela é poderosa. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Minha amiga, pega os livros para mim aí, só para eu apresentar. Se houver tempo no final, eles vão estar disponíveis. Se não houver também, não haverá problema, porque o mais importante já está em nossas mãos, que é a bênção de Deus hoje. Querida igreja, Jesus me permitiu lançar 11 livros, e entre esses 11 livros existem
4 que estão aqui comigo e que são direcionados a mulheres em ministério, a mulheres em liderança. O primeiro deles é eleita, a legitimidade e o valor do ministério feminino. É você olhar para as missionárias aqui, olhar para a missionária Giza, olhar para a missionária Arlete e compreender biblicamente que a posição que elas estão ocupando aqui é legítima e também é valiosa. Então eu trabalho na primeira parte do livro a legitimidade, inclusive trabalhando os textos do apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o silêncio da mulher na igreja, sobre o que ele está falando, a quem, em qual estrutura, usando uma chave, hermenêutica, uma chave de interpretação bíblica, que é a base para interpretar qualquer texto bíblico, que é a própria Bíblia. A Bíblia não pode ser interpretada isoladamente um texto, precisa ser entendida no seu todo. Então, na primeira parte, eu provo a legitimidade. Na segunda parte, eu falo do valor, porque existem mulheres que ainda não entenderam o quão valioso é trabalhar para Jesus. Trabalhar para Jesus é muito valioso. E isso não é só pregando, tá? Eu quero mais tarde gravar um story que eu não consegui fazer cedo. Hoje eu recebi a visita na minha casa de 2 visitadoras, 2 mulheres de Deus que visitam os lares. Gente, eu já sei que uma coisa estava antes delas chegarem e outra depois que elas saíram. Então, o ministério da visitação é um ministério poderoso. Nem todos vão estar aqui com o microfone na mão, graças a Deus, senão não ia ter ninguém aí. Agora, nós estamos prontas para servir aonde Jesus quiser que a gente sirva. Então, esse livro trata sobre isso. O segundo, que é uma pequena coleção de 3, eu falo especialmente para mulheres que estão cuidando de mulheres e liderando mulheres. Existem muitos conflitos que podem ser resolvidos à luz da Bíblia. Em um desses meus livros, Compromisso Radical, eu falo como Paulo convivia com os irmãos que lideravam com ele, que estavam ao lado dele, seus auxiliares. Hoje a gente está tentando ser uma bênção para quem está na nossa frente nos olhando, mas não estamos conseguindo ser uma bênção com quem está nos ladeando. Há conflitos entre a liderança, especialmente falando para mulheres, que precisam ser resolvidos para que a gente seja uma bênção para quem está olhando para a gente. Uma liderança fragmentada, com disputa, com questões internas não resolvidas, vai refletir na vida das pessoas que são lideradas. Então, aqui estão os meus livros. Eu vou presentear a pastora Giza, que está fazendo aniversário, e já vou solicitar para o meu amigo pastor Edson depois trazer o da pastora Arlete também. Tá bom? Pastora Giza, Deus abençoe. A senhora está linda nesse amarelinho. Está uma boneca, e ainda bem que o irmão Mateus está vivo, porque a senhora está jovem e bonita demais. Profeta Daniel, capítulo 6, quem encontrou, diga glória a Deus. O texto sagrado diz assim: pareceu bem a Dário constituir sobre seu reino a 120 generais que estivessem em todo o seu reino, e a 3 governantes sobre eles, dos quais Daniel era um deles, aos quais os generais prestassem contas de maneira que não molestassem o rei. Mas Daniel se destacava dentre todos eles devido ao extraordinário espírito que estava nele. Assim o rei pensou em constituí-lo em autoridade sobre todo o seu reino. Você pode levantar uma das suas mãos para nós orarmos juntos agora? Pai, eu quero glorificar o teu nome, porque a tua palavra permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas escrituras. Eu te peço para que tu fales e não te cales, e que por causa da tua palavra seja levantado um exército poderoso aqui.
Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você pode dar um glória a Deus pela palavra de Deus agora? Querida igreja, eu estou diante de um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento, porque ele vai desembocar na cova onde Daniel passa uma noite com os leões. Deus envia seu anjo, fecha a boca dos leões e Daniel não sofre nenhum tipo de dano. Esse texto, sem dúvida, é um dos mais conhecidos do Antigo Testamento, especialmente se nós considerarmos que ele está entre os profetas maiores. Então, entre os profetas maiores é que ele está à frente aí de qualquer outro texto, talvez chegando ali perto do chamado de Jeremias, um pouquinho próximo de quando Isaías tem a visão da glória de Deus no templo. Não há outro texto profético que tenha tantos dados que a gente consiga trazer na mente, tanta gente que sabe contar história, até uma criança que tem uma vivência na escola bíblica, na igreja, sabe contar a história de Daniel. Daniel, nesse texto, ele é a figura principal. É óbvio que Jesus é a figura principal da Bíblia e de todos os livros da Bíblia. Eu não estou falando nesse sentido de interpretação, nem de apontamento, nem de sombra. Estou falando literalmente. Capítulo 6 do profeta Daniel. Quem é o astro? E se você não tem problemas com isso, Jesus já nos garante que somos mesmo astros do mundo, ok? Então Daniel brilha aqui como profeta, brilha aqui como resistência, brilha aqui como homem de oração, brilha aqui como pessoa fiel, brilha aqui como pessoa leal, brilha aqui como alguém que tem um espírito de excelência. Mas ao olhar esse texto, eu sou impulsionada a olhá-lo a partir de um outro personagem que não é Daniel. Que na verdade é o único outro numa história que envolve 124 pessoas. Quantas pessoas? Ele é o único outro que tem o seu nome registrado aqui. Numa história que envolve 124 pessoas. Os nomes mencionados aqui são de Daniel e de um outro. Quem? O rei Dário. Certa vez Jesus estava contando uma parábola. E a questão moral da parábola era prudência sobre o dia futuro. E Jesus trouxe para exemplificar isso um administrador que soube que estava para ser dispensado do seu trabalho. E ele faz uma declaração sobre si muito importante e interessante. Eu tenho vergonha de mendigar e não tenho disposição para trabalho duro. Então ele pega os papéis da administração que ele tem com dívidas de pessoas e ele começa a diminuir as dívidas dessas pessoas para criar uma rede de relacionamento que garanta o seu futuro. A conduta dele é tão feia que ele é tratado no texto como uma pessoa ímpia, um filho deste mundo. Preste atenção. Mas a preocupação dele em preparar-se para o futuro, embora usando o mecanismo errado, mas a preocupação legítima, só o mecanismo errado, Jesus louva a conduta deste homem. Ao ponto que Jesus diz assim: os filhos das trevas, é nesse contexto, são mais prudentes em sua geração do que os filhos da luz. O contexto é esse. Isso não tem nada a ver com carnaval. O pessoal usa isso para carnaval. Olha, o pessoal do carnaval
trabalha X meses antes. Não, meu irmão, crente não trabalha X meses antes. Crente assumiu a posição de crente para uma vida inteira. E até dormindo não muda a consciência de que é crente. Então, não temos que aprender nada com o carnaval. O que Jesus está dizendo é, quando o assunto é visão de futuro economicamente, é nesse ponto que Jesus diz. Os filhos do mundo ensinam mais, são mais prudentes do que vocês. Por que eu estou citando isso? Porque antes de eu começar a pregar sobre Dário nesta tarde, eu preciso dizer que até Jesus admitiu que tem gente que não é crente, mas que pode ensinar alguma coisa para a gente. Quem está me ouvindo, diga aleluia. Eu não falo isso com orgulho. Eu falo isso com vergonha. Que alguém que não tem contato com a Bíblia ou com a fé seja mais generoso do que alguém que tem contato com a Bíblia e com a fé. Eu falo com constrangimento que alguém que nunca participou de um culto tenha mais domínio da língua do que alguém que participa de cultos. Isso me constrange. Me constrange saber que tem gente que tem mais palavra, que quando diz eu vou fazer, dá seu jeito e faz, do que gente que diz que tem vida de oração. Você conhece pessoas de caráter invejável fora da igreja? Esse caráter não vai servir para salvação. Não é sobre isso. Mas que a gente fica constrangido. Fica. E quando eu olho para Dário, eu não quero pregar sobre Daniel. Eu vou tentar não pregar sobre Daniel. Eu vou me policiar para não pregar sobre Daniel. Eu quero pregar sobre Dário. Porque o texto começa dizendo que ele levanta 120 homens. Ele levanta. Quem levanta? Dário. Sobre os 120, ele levanta mais 3. Então ele está instituindo 123 novos cargos. Porque ele não quer sofrer dano tributário. O contexto é esse. Ele não quer sofrer dano tributário. Ele não quer perder o controle sobre os impostos que se devem a ele, ao ponto de ter dano. E ele entende, eu não vou dar conta disso sozinho. Eu preciso de 123 pessoas para fazer melhor o que eu não faria se eu não tivesse 123 pessoas. Em tempo de monopólio de poder, em tempo de totalitarismo eclesiástico, em tempo de gente que pensa que só ele canta, só ele fala, só ele prega, ele está aqui, desce para lá, está dirigindo aqui, vai reger lá, está de um lado, já quer estar do outro, e quando alguém toma alguma iniciativa, ainda bate no peito dizendo, mas por que não me consultou? Dário, que nem crente é, entende, quanto mais gente treinada, preparada, capaz, menos prejuízo se tem naquilo que se deseja fazer. Só que aconteceu uma coisa que acontece e que é desafiadora. Posso contar para vocês? No meio dos 123, se destacou. Olha, eu sou líder. Desde os meus 18 anos que eu estou dirigindo igreja. Só que agora ao lado do meu esposo. 18 anos eu era uma missionária e meu pai me mandou na frente. 18 anos. Eu não estou brincando aqui. Uma pessoa se sobressaiu. Aí a Helena Raquel, quando alguém se sobressai entre 123, no mínimo vai ligar a anteninha. Não é verdade? Vamos ver o que é isso aí. Vamos ver se é gente boa. O que está fazendo?
que tipo de situação está provocando, se repete o que a liderança principal diz em amor, ou se cria desconforto na ausência da liderança. Tudo isso a gente precisa examinar enquanto líder. Isso é óbvio. Só que, infelizmente, quem está comigo, diga aleluia. Aleluia. Alguém que está muito abaixo de Dário na espiritualidade. É crente, mas está muito abaixo de Dário na espiritualidade. Quando vê alguém sobressaindo, nem quer saber por que sobressaiu. A primeira ideia é: eu vou te cortar, porque eu não quero que você chegue além de mim. Agora eu quero que você olhe para o texto, para você descobrir o que Dário pensou quando Daniel se sobressaiu. Olha para o texto. Para fazer vergonha, crente velho. Olhe para o texto. Para sacudir dono de cadeira que tem medo de quem está chegando. Olhe para o texto. Para sacudir crente que não gosta quando os membros novos chegam na igreja e desenvolve ciúme, querendo que o pastor isole, porque eu cheguei primeiro. E aí começa com umas visões que não foi Deus que deu. Vai limpar isso aqui. Vai sair gente daqui. Vai sumir todo mundo daqui. Porque a mentalidade deseja viver em gueto, em grupo fechado, não quer salvação, não quer acréscimo de almas, não quer novos talentos, não quer novos ministérios, não quer que o Senhor da Seara mande mais gente. Não é visão, é reflexo do apodrecimento das emoções. Rogai ao Senhor da Seara que envie ceifeiros para a Seara. Olha Dário, olha Dário, olha Dário, olha Dário. Quando ele viu que Daniel se sobressaía, ele pensou. Vou colocar esse rapaz sobre todo o reino. Sabe o que Dário pensou? Vou dar mais oportunidade a ele. Sabe o que Dário pensou? Vou conferir mais autoridade a ele. Sabe o que Dário pensou? Vou dar mais poder de ação a ele. Sabe o que a nossa natureza adâmica nos leva a pensar? Vou matar ele. Olha o ministro de louvor, olha o líder da equipe de louvor com a mente de Dário. Essa menina canta. Vou deixá-la cantar mais. Ela ministra com uma dicção que eu ainda não tenho. Eu estou aqui fazendo o meu melhor, mas ela chegou e ela faz melhor. Então eu vou continuar, porque Deus me colocou. Não é sobre eu desistir, mas é sobre eu dar lugar e investir. Vai. Eu não vou parar de pregar porque um outro pregador chegou na igreja, mas eu não vou deixar que ele fique abafado e calado porque eu prego na igreja. Eu não vou deixar de orar porque chegou uma intercessora, mas não vou ficar agarrada na cadeira como se fosse minha porque chegou uma intercessora. Minha irmã, meu irmão, se até Dário entendeu, como você se relaciona, entenda. Estou falando dentro de um contexto. Eu sei que somos todos iguais diante de Deus para a salvação, sem acepção de pessoas como filhos. Estou falando dentro de um contexto de vocação, de ministério, de talento, de inclinação, ok? Dentro desse contexto, como você se relaciona com quem é melhor do que você? Eu não tô, não fala que eu falei o que eu não falei não, hein? Minha amiga pastora Carla, eu não estou localizando o texto, porque estava no esboço, mas eu não conseguia acessar. Sobre um rei que mandou matar os irmãos dele, Abimeleque, para não haver sucessão. Não é esse, é o que recebeu carta póstuma do profeta Eliseu. Depois que o profeta Eliseu já tinha morrido, ou que o profeta Elias já havia subido, havia uma carta guardada para entregar a ele. Abimeleque também fez isso.
quando se fala do espinheiro, naquela metáfora de Juízes. Mas esse rei que eu estou me referindo, o texto é muito claro, o texto diz assim: matou os seus irmãos que eram melhores do que ele. É explícito assim, já vai ser localizado o endereço, é explícito assim. É explícito assim. Olha que loucura. Matou porque era melhor. Matou porque era melhor. Eu sou muito humilde. Alguém diz: eu sou muito humilde. Olha como eu ajudo o irmão caidinho. Meu irmão, ajudar o irmão caidinho é muito interessante. Agora, humildade é você ajudar o irmão que é melhor. Generosidade é uma coisa, humildade é outra. Ir lá para chorar com quem está chorando é fenomenal. Só que o texto não diz só para chorar com quem está chorando, é para sorrir com quem está sorrindo. Como nós tratamos aqueles a quem Deus investiu algo que não investiu em nós, alguém que Deus deu um potencial que não nos deu. Eu fui duramente provado. Eu vou contar minha prova para vocês. Georão. Agora então é só achar o versículo. Georão. Gente, isso é muito poderoso. Segundo livro das Crônicas. Vamos lá. Capítulo 21. Pelo amor de Deus, aí a gente faz uma setinha na Bíblia para não perder nunca mais esse endereço. Porque quando o espírito de Georão quiser entrar na nossa vida, eu não estou falando espírito demônio, não, espírito é ânimo, inclinação, para agir igual. Não sejamos assim. Segundo livro das Crônicas, 21. Meu Deus. E ainda dizem que é para a gente parar de pregar o Antigo Testamento. É por isso que não querem que pregue o Antigo Testamento. Some com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento está cheio de lições de Deus falando diretamente sobre as mazelas do comportamento humano. Aí num vídeo como esse, se estivesse no YouTube, não sei se vai para o YouTube, alguém aparece embaixo: irmã, prega Jesus. Tu só quer que eu pregue Jesus? Não é porque Jesus é pouco, não. Você fala Jesus porque você só quer ouvir isso. Jesus me perdoou. E eu posso continuar. Você não quer entender que além do perdão existe a correção de rota. Que não dá para passar a vida inteira sem corrigir os mesmos erros. Sem contar que todo o princípio do Antigo Testamento se repete nas mensagens pregadas por Jesus. Todos. Quando a gente prega o Antigo Testamento, está deixando de pregar Jesus. Jesus nos ensinou a suportar as pessoas. Jesus nos ensinou a andar a segunda milha. Jesus nos ensinou que se alguém bater na face, você deve oferecer a outra. Imagine perseguir alguém sem causa, só porque ele está fluindo naquilo que Deus deseja que ele... 21:13. Segundo Crônicas 21:13. Mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste desviar a Judá e aos habitantes de Jerusalém com a prostituição da casa de Acabe. Também mataste a teus irmãos, os filhos de teu pai, que eram melhores do que tu. Quem está comigo, diga aleluia. Eu disse para vocês que eu fui provada, porque eu fui provada. Em 2008, eu já estava dirigindo igreja ao lado do meu esposo. Eu já estava pregando pelo Brasil. Eu já tinha DVDs da época do DVD. Eu já tinha CD. E aí fui fazer faculdade teológica. Lá fui eu. Eu estava muito acostumada, sabe, a ser melhor. Eu estou sendo franca com vocês, né? Na escola dominical, lá com as criancinhas, eu era melhor. Na minha família, eu tinha inspirado e ensinado. Meu irmão, meu primo. Posteriormente, minha cunhada. Aí eu chego na faculdade de teologia, eu pensei, vou zerar o placar aqui. Aí conheço uma neguinha. Abusada de boa. Podia ser uma branquinha, mas não era. Era uma neguinha.
Estou dizendo só as características para vocês. Português, 10. Hebraico, 10. Grego, 10. Preparo de trabalho de conclusão de curso, 10. Eu falei, não, mas em teologia sistemática ela vai ver. Não é possível. Eu nasci na igreja, estou dormindo com o Espírito Santo. Em teologia sistemática ela vai ver. Não é possível. Teologia sistemática, se eu não me engano assim, Sônia, mais ou menos 8 para mim. Para ela? Vocês já entenderam o drama, né? Aí o pessoal da sala empolgado, porque me conhecia, falava de agenda, falava de mensagem. Aí um dia eu olhei para ela e falei, você já assistiu um DVD meu? Ela olhou para mim e disse, não. Então você não me conhecia? Ela, não. Bom, graças a Deus eu não matei. E é claro que eu não podia matar fisicamente, nem desejar isso, porque não desejei, mas eu podia ter matado a relação. Ter matado na história da minha vida. Não, só tira 10 e nem sabe quem eu sou. E porque eu não matei na história da minha vida, eu estou falando de 2008. Então nós estamos em 2026. São 18 anos de amizade. Porque eu suportei não ser a melhor. A que é melhor do que eu me socorreu inúmeras vezes em inúmeras áreas. Desde a correção de texto até cair de joelho no meu quarto, pedindo a Deus que me curasse em momentos de muita dor. Ou a gente melhora como gente, ou a gente não vai conseguir melhorar como crente. Eu estou te convidando a quando ver alguém que Deus está usando, que está fluindo, que Deus está fazendo. É claro que eu contei aqui, é uma brincadeira que a gente sempre brinca. E obviamente ela era melhor mesmo. E obviamente tem tudo para você ficar confrontado quando alguém flui muito melhor do que você. Mas se você for inteligente, você entrelaça o ramo da tua árvore com o ramo da árvore dessa pessoa. E passa a receber nutrientes que você não teria. Deus quer colocar a igreja nesse nível. Nós não somos varas divorciadas, nós somos varas enxertadas na mesma videira que é Cristo. Se você puder me ajudar, segure na mão da pessoa que está do seu lado e grita para ela assim, flua. Grita para ela, viva. Se ela for conhecida a você, diga, vá além de mim. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Mas nem todo mundo pensa como Dário. E quando os homens souberam que Daniel estava para ser primeiro acima deles, se juntaram contra Daniel. Você conhece o texto, eu preciso acelerar para focar só nas pontuações sobre Dário. Eles conduziram Dário a um equívoco, assinar um edito. Quem fizer louvor, clamor a outro Deus que não seja o rei, que na Babilônia é entendido como uma divindade, será lançado em uma cova com os leões. Quem era o homem que orava? Daniel. E o que eles fizeram? Vamos pegar Daniel na vida de oração. Dário assinou o edito, Daniel soube do edito assinado, Daniel foi orar, os homens pegaram Daniel orando e levaram para Dário, já com a escritura na mão, ele tem que ser lançado na cova. E você sabe o que Daniel, ou melhor, o que Dário fez? Alguns de nós íamos dizer assim, fazer o quê? Está feito. Quantas vezes a gente diz para os nossos erros, está feito. Sabe o que Dário fez? Entrou no escritório, isso sou eu colocando em minhas palavras.
Começou a trazer os livros, sou eu colocando em minhas palavras, e agora eu digo o que a Bíblia diz. Foi até o pôr do sol, trabalhando para tentar remover a lei que ele mesmo fez. Dário está nos ensinando que arrependimento sem tentativa de ressarcimento não é arrependimento de verdade. Não dá. Muito obrigada, minha querida, e não buscar fazer nada para trazer compensação ao que causamos. Vocês estão comigo? Diga aleluia. Eu vou contar para vocês algo aqui em pouquíssimos minutos, que vai exemplificar e me dar condições de pular para o próximo. Um dia uma menina cujos pais são separados me procurou e ela estava muito triste. Embora ela tivesse uma boa convivência com o padrasto, ela sentia falta do pai. E ela veio até mim e ela disse: pastor, o meu pai não me procura. O meu pai não me liga. O meu pai não me visita. Quando eu vou até lá, na casa dele, ele não dá atenção. Aí eu, no auge da minha inocência, e talvez do meu pragmatismo, né, vendo tudo de forma muito prática, eu quis dar uma palavra de consolo para ela que resolvesse tudo. Eu olhei para ela e disse: amada, eu disse o nome dela, amada, estou falando amada, mas eu disse o nome dela. Fica em paz. O dia que Jesus salvar o seu pai, tudo isso vai passar. Tudo isso vai melhorar. Sabe o que ela me disse? Para minha vergonha e constrangimento: pastora, meu pai é crente. Como passou muitos anos, eu posso falhar no cargo, mas se eu não me engano, ela disse: meu pai é presbítero da igreja. Talvez o pai dela esteja aqui, podendo ser um homem ou uma mulher, entendem? Gente que foi deixando gente pelo caminho e ainda diz que está em Cristo e que as coisas velhas se passaram. Diga para pelo menos uma pessoa: coisas velhas, não pessoas velhas. Tem um filho que ficou lá atrás, vendo você postando foto no domingo com a sua família, crente, salva, vindo congregar, mas você não visita, não paga pensão, não liga, não busca saber como ele está. Oh, meu irmão, é um choro profundo pelos jovens que estão nas drogas. É um choro profundo pelo jovem que desviou da igreja. É um choro profundo. Pastor, a sua mensagem é de acusação hoje? Não, de exortação. É para despertar quem está dormindo. Mas o teu filho está caminhando para a droga e você nunca convidou para vir com você. E sabe por que algumas relações dessas são quebradas, pastor Arlete? Porque as irmãs que vêm para casamento, cujos homens têm filhos, não aceitam o relacionamento desses pais com os filhos. E algumas vezes usa a fé para isso. É porque a mãe dele é macumbeira, vai trazer seta para minha casa. É porque a avó dele é macumbeira, vai trazer seta para minha casa. Minha irmã, se tu não tinha condição emocional, eu acho que não tenho, de casar com um homem que já tinha filhos, não casasse. Casou. Não jogue as pessoas na lata do lixo. Que fé é a nossa? Que fé é a nossa? Que religião é a nossa? Que amor é o nosso?
Dário trabalhou e não conseguiu. Quem vai ter que entrar? Quem vai ter que entrar? O Deus de Daniel. E quem vai declarar isso para Daniel? Grita bem alto, Dário. Dário não é crente. Mas sabe o que algumas vezes eu esqueço? Que tudo que eu não posso resolver, o meu Deus pode resolver. Eu não vim pregar sobre Daniel, estou pregando sobre Dário essa tarde. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu acho que a pastora Giza orou por mim, as irmãs, que até anestesiou a minha perna aqui. Olhem para mim e ouçam o que eu vou dizer para vocês no poder do Espírito Santo hoje. Quantas vezes não temos uma palavra de consolo para ninguém? Só acusações. A gente tem até medo de falar do que está passando, porque a pergunta é, mas o que está errado na sua vida? A gente tem até medo de falar do que está vivendo, que alguém já olha e diz, tem que ver aí, hein? Eu quero te dizer rapidinho o que Dário disse para Daniel. Eu prometo que eu vou entrar na segunda e última parte da mensagem agora. Eu não quero me exceder, eu não perguntei o tempo que eu tinha, então eu não posso usá-lo. Daniel, capítulo de número 6. Aleluia. Então o rei deu ordens que trouxessem a Daniel, não tinha outro jeito, e o lançassem na cova dos leões. Mas o rei se dirigiu a Daniel dizendo, teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livre. Ele te livre. Colocaram Daniel na cova. Quem está comigo, diga aleluia. Aleluia. Pegaram uma pedra e lacraram a cova. E eu vou lhe fazer uma pergunta sincera. Quantos aqui já se sentiram abandonados dentro de uma cova? Daniel está dentro da cova. E quem está dentro da cova é o profeta. Para você não esquecer nunca mais, diga, o profeta está dentro da cova. E Dário foi para onde? Foi para o palácio. O profeta está na cova e Dário está no... O profeta está na... E Dário? Algumas vezes, muitos de nós já fizemos isso ou já sofremos isso. Pregação tem que ser em duas vias. Não tem vítima aqui que não tenha potencial para ser o vilão. Nós temos potencial para ser o vilão da história. Algumas vezes somos a vítima. Quando o Espírito está nos tratando nas duas posições. Porque quando se prega sobre José, aprendi com a missionária Eleusa, todo mundo é José e ninguém é irmão de José. Então a gente tem que entender. Jogou o profeta na cova e foi para onde? Quantas vezes? Pessoas e até nós temos coragem de lançar um profeta numa cova e ir para o palácio. Só que eu aprendo com Dário. Dário tem uma dignidade que às vezes nos falta. E que, para ser franca com você, eu já coloquei gente na cova porque me aborreceu e disse que fique lá. Até Jesus bater aqui e perguntar, ei, quem tu és? E já estive na cova e vi quem me lançou sair para comer pizza. Só que Dário, está aqui no texto, chegou no palácio e disse, hoje eu não como. Irmão, olha o nível. Hoje eu não como. O que mais? Não ouço música. Pode recolher a comida e os músicos. Nas entrelinhas estava assim, eu não posso comer nem me folgar enquanto um profeta de Deus está dentro de uma cova por causa de uma precipitação minha. Aí eu vou ampliar, por causa de uma falácia minha, por causa de uma fofoca minha, por causa de um print meu, por causa de uma palavra que eu não deveria ter dito. Colocou um profeta na cova, passa a noite orando para ele não morrer e você ter tempo de reverter o que
você fez quando eu firo alguém, porque eu posso ferir e já feri e não posso mentir, mas se tem algo para eu me gloriar esta noite, é que já passei uma noite pedindo, meu Deus, minha cunhada Camila presenciou, o nome da irmã era Eunice. Pedimos para chamar a Camila 2 ou 3 vezes. A gente tinha acabado um culto na igreja. O pessoal estava na sala de recepção. Trouxeram uma informação trocada, que parecia que a irmã Eunice estava distratando a Camila na porta da igreja por causa da filha. Era aquela irmã muito defensora da filha. Mas naquele dia a pobrezinha não estava. E aí quando descemos com a informação errada, pecamos. A noite inteira eu não dormi. Até acordar de manhã. E correr. Dormindo e chorando. E olha que eu não disse nada, hein? Nenhuma palavra, eu só me calei. E a Camila tentava explicar para a pessoa que estava falando contra a irmã Eunice. A irmã não falou nada. Ela batia com o pé no chão, tadinha, a Camila. Para dizer, a irmã não falou nada. É outra. A irmã, saca daquela pessoa bem, igual uma flecha, não ouve ninguém. E eu, igual uma pamonha. Eu tinha que ter... Não consegui. E não dormi. De manhã, a irmã Eunice estava viva, graças a Deus. Está viva até hoje. Pedi perdão por mim, por quem fosse. Eu botei todo mundo na lista do perdão, mesmo sem querer confessar. Perdoa fulano, perdoa ciclano, perdoa todo mundo. Dignidade. Você faz isso sempre, pastora? Só quando eu perco para minha carne que eu não consigo fazer. Mas nessa tarde o Espírito está dizendo, vocês não vão perder para cá. Nós não podemos viver abaixo de Dário. Dário não era crente. Eu começo a concluir, amanheceu. E ele correu para a cova onde estava o profeta. Correu para a cova onde estava o profeta. Correu para a cova onde estava o profeta. Qual é a cena que ele vai ver? Porque é isso que tudo indica. Um corpo dilacerado. Pedaço para todo lado. Mas Dário tem uma confiança que eu preciso resgatar nesta tarde. Quando ele chegou na cova, a Bíblia diz que ele se levantou depressa e foi apressadamente. Enquanto nós não queremos ir a certos lugares sobre a desculpa de que não temos o que falar. Eu vou lá, eu não tenho o que falar. O que eu vou falar? Ele chegou. E quando ele chegou, ele disse assim: Daniel, servo do Deus vivo, Ade Saracuruna, servos do Deus vivo. Ai de quem tentar colocar esta igreja na cova. Servos do Deus vivo, teu Deus, a quem tu continuamente serves. Ele está dizendo, eu vi. Você não serve só de vez em quando. Você não serve só quando a câmera está ligada. Você não serve só quando está com o microfone na mão. Você não serve só quando a igreja está reunida. Você serve continuamente. Ele pode te livrar dos leões. Se você se mover crendo que será surpreendido por Deus, você será surpreendido por Deus. Dário nem sabe direito quem é Deus, mas sabe quem é Daniel. Que as pessoas comecem a se interessar em saber quem é Deus, ao saber quem nós somos. E quando ele declara isso, Daniel grita de dentro da cova: oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, vive para sempre, ó Rei. Meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Fique de pé.
Pegue na mão de alguém e grita para essa pessoa: vai ter livramento. Grita para essa pessoa: pode perguntar pelo livramento. Pode perguntar pelo livramento, porque o livramento já está chegando. Aleluia! Ele mandou que lançassem no lugar de Daniel os seus acusadores. Ele mandou que Daniel fosse tirado. Mas o que mais me impacta foi ele ter dito assim: vou fazer um novo edito. Em tempo que temos medo de nos posicionarmos e sofrermos retaliações, Dário não teve. Não, mas Helena, ele era rei, é fácil. E um governante não precisa do apoio popular, e um governante não precisa agradar o povo para se manter no governo. E ele está falando a uma sociedade politeísta, onde as pessoas têm muitos deuses, e ele mesmo era visto como um deus. Mas depois do show de glória, show é a apresentação, tá, gente? Que o Deus de Daniel fez. Ele disse: a todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Da minha parte se emite um decreto de que em todo o domínio do meu reino mostrem reverência e tremam diante do Deus de Daniel. A parte que me impacta, ele era entendido como Deus, e ele tinha muitos deuses que outros serviam, mas olha o que ele diz: porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Ele tem um reino, mas olha o que ele diz sobre o nosso Deus: seu reino não será destruído e seu domínio será até o fim. Aleluia! Nas entrelinhas, o evangelista Dário está dizendo o seguinte: desistam desses deuses. Olha o que ele diz: é ele quem salva, resgata, livra, faz sinais e prodígios nos céus e na terra. É ele, não eu tentei até a virada do dia e não consegui. É ele quem libertou Daniel dos leões. Publica a sua fé. Eu posso orar com você? Levanta uma das suas mãos. Publica a sua fé. Publica a sua fé. Publica a sua fé. Não tenha medo de começar a dizer quem é o teu Deus. Oh, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem tem poder sobre os leões, de canto e de plovas. Quem tem poder sobre os leões, de comenefacia. Quem tem poder sobre os leões. Pai, em nome de Jesus eu estou orando com a tua igreja. Porque nesta tarde eu me lembro do que a tua palavra diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Maior do que Dário, muito maior, Jesus Cristo, que se fez carne e homem, nos ensinou como devemos viver. Te pedimos a graça para imitá-lo, graça para segui-lo, graça para fazer o que ele faria, graça para pensar como ele pensa, e que toda
corda de egoísmo, toda inveja, todo ciúme, todo sentimento faccioso que tenta entrar no nosso meio, seja repreendido, seja banido, que tenhamos um coração semelhante ao teu, Senhor. Eu oro a oração que Jesus fez por nós. Que sejamos um. 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 Como assim tu és. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Procure alguém que é uma bênção na sua vida e dê um abraço apertado nessa pessoa e seja a boca de Deus reproduzindo o que Dário disse. Diga para esta pessoa: o teu Deus vai te livrar. O teu Deus vai te livrar. O teu Deus. O irmão do teclado pode me ajudar. O teu Deus vai te livrar. O teu Deus vai te livrar. O teu Deus vai te livrar. Tem palavra de esperança na boca da igreja. O teu Deus vai te livrar. Tem palavra de esperança na boca da igreja. O teu Deus vai te livrar. Eu quero chamar você que estava afastado da casa do Pai, da comunhão com a igreja. Tanta coisa aconteceu. Ferimos, fomos feridos, mas o homem perfeito está aqui. Jesus de Nazaré. Se houver alguém que estava afastado, mas quer recomeçar hoje, sai do teu lugar e vem para cá. Se tem alguém que ainda não havia entregue a sua vida a Jesus, mas quer fazer agora, sai do teu lugar e vem para cá. Os homens erram, nós erramos. Jesus é perfeito. Dário é um bom exemplo porque ele vai errando e tentando acertar. Jesus não. Jesus acerta, acerta, acerta. Seu negócio é com Ele. Sua vida é dele. Então, se tem alguém que estava parado, afastado, desanimado nos primeiros dias do ano, saia do seu lugar e venha para cá agora, que esta igreja quer orar por você. O Deus de Daniel está aqui. O Deus de Daniel está aqui. Quantos salvos em Jesus nós temos aqui? Quantos para perseverar até o fim nós temos aqui? Quantos para adorar aquele que é perfeito e nunca abandona os seus? Levante sua mão e adore a Ele. Amém.